Manhã na Rio. Entrevista. Muitas escolas voltam às aulas já neste final de mês. Por isso, os pais e responsáveis devem ficar atentos ao peso da mochila. Segundo o INTO, mais da metade dos casos de dores na coluna do público infanto-juvenil está ligado ao tamanho da bolsa ou da mochila. E agora, para falar mais sobre este assunto, converso com o membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o Dr. Sandro Reginaldo. Doutor Sandro, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro e ao programa Manhã na Rio. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Rio. Muito obrigado, doutora, por, a partir de agora, compartilhar com todos nós os seus conhecimentos. Doutor, qual o peso ideal da mochila para não sobrecarregar as costas das crianças e que as mesmas não sofram com os problemas dos adultos aqui, que depois na vida adulta isso aí se reflete, né, doutor? Com certeza. O ideal é que esse peso não ultrapasse 10% do peso da criança. Isso daí tem alguns cuidados básicos que vai desde a escola, da professora, até os pais e passando pela própria criança. Quando a gente fala e aborda isso tudo, é porque às vezes a escola exige que se leva todos os livros todos os dias, e isso daí muitas vezes não é necessário, porque não vai ser todo dia que você vai usar todos os livros. Por parte dos pais, às vezes os próprios pais que querem que leve os livros, e por parte da própria criança, às vezes sem o pai saber, ela coloca ali livros extras, brinquedos e coisas que podem desregular, vamos dizer assim, o peso dessa mochila. Muito bem. E quais as consequências, hein, doutor, de ultrapassar esse peso ideal que o senhor falou, essa porcentagem aí, para essa criança no futuro? O grande problema quando você submete a criança, principalmente, que é um corpo que está em crescimento da informação, a um peso acima do que é o adequado para ela, é que ela vai assumir atitudes para compensar esse peso extra. Então, muitas vezes, ela tem que projetar o tronco um pouco mais para frente, para equilibrar com o peso da mochila. Ela tem que contrair a musculatura da região do ombro, também inclinando mais para frente, para que a alça não escorregue para trás. O quadril, os quadris e os joelhos, eles também vão trabalhar. Então, você submete a musculatura do corpo da criança a um estresse contínuo, que é desnecessário e que com certeza vai trazer consequências no futuro para a criança. Agora, doutor Sandro, tem aquela alternativa com as rodinhas, né, das mochilas com rodinhas, inclusive já vi muitas crianças utilizando. Cabe também a essas de rodinha este peso ideal ou não precisa? Pode até colocar um pouco mais de material? Sim, o ideal é que o peso seja respeitado, essa porcentagem de 10%, e a mochila de rodinha é uma excelente alternativa. O cuidado que tem que ter com a mochila de rodinha é justamente a altura que você coloca a alça que você vai puxar, que ela tem que chegar mais ou menos na região da cintura da criança, para que ela não fique, se for muito baixo, ela vai ter que ficar com o tronco inclinado para o lado da mochila para carregar esse peso. E o motivo de você continuar respeitando esses 10%, primeiro é que apesar de você estar puxando a rodinha, você está carregando um peso, que vai ter uma sensação menor pelo fato de não estar carregando. Mas quando você vai subir escadas, ou mesmo essas de rodinhas têm a alça, e a criança acaba em alguns momentos utilizando a alça. Por isso mesmo é importante que também na mochila de rodinha continue a se observar esse limite de 10% do peso. Agora, doutor, a criança que sofre com dores na coluna, com problemas de coluna, existem tratamentos ou tratamento para a mesma, doutor? Com certeza, e o mais importante é uma investigação, porque não é normal a criança ter dores na coluna. Muitas vezes ela pode estar com alguma deformidade, uma das mais comuns é a escoliose, que a coluna está meio torta, vamos dizer assim, quando você olha por trás da criança, e isso pode dar um desequilíbrio muscular elevador. E muitas vezes, quando é uma alteração mais discreta,
ela é imperceptível para os pais no dia a dia. Às vezes os pais não acompanham, a criança não troca de roupa perto do pai e demora-se a ter percepção. Mas quando a criança chega a queixar de dor, é uma coisa que habitualmente deve ser investigada por um ortopedista qualificado, um ortopedista que seja membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia, para que se faça uma avaliação e veja se tem algum diagnóstico que necessite efetivamente de um tratamento específico para aquela criança. Uhum. Doutor Sandro, um dos diagnósticos é este, né, que o senhor falou, colocar a criança sem camisa, de costas, e o ortopedista já vai perceber alguma mudança. Existem outro tipo de diagnóstico para saber se a criança está com problema de coluna? Olha, o mais habitual é esse, lógico que nós temos vários diagnósticos, mas tem os mais comuns. Então você pode ter lesões, inclusive tumorais, que podem levar à dor da criança. Mas é óbvio que o objetivo aqui não é criar pânico e achar que uma criança que tem dor na coluna está com tumor da coluna. Você tem várias possibilidades, inclusive essa. O mais comum, o mais habitual, que essas dores sejam dores mais posturais. É a criança que muitas vezes, na hora da televisão, ela fica completamente torta no sofá. Hoje tem muita questão do tablet, do celular, fica muito com a cabeça inclinada para baixo. Isso tudo leva o corpo a ficar numa posição fora da fisiológica, vamos dizer assim, que é a normal, por muito tempo e com a musculatura com a contratura permanente durante aquele tempo. Então, isso vai provocar as dores da criança. Então, o mais comum que tem são problemas posturais. E a mochila tem um pouco a ver com isso. Porque a criança, se ela usa uma mochila muito pesada ou usa uma mochila de maneira inadequada, ela vai ter que adquirir uma postura compensatória para que essa mochila não caia do ombro dela e que ela tenha uma firmeza na mochila. Então, uma coisa importante observar também, que é importante os ouvintes saberem, não é simplesmente o peso da mochila, mas o ajuste das alças, a organização do material antes dela. Então, as alças, por exemplo, ela tem que ter, de preferência, serem alças acolchoadas e você ajustar para que a mochila fique, a parte de baixo da mochila, ela vai ficar no máximo uns 4, 5 centímetros abaixo da linha da cintura e ela fique mais junto do corpo. Aquela alça muito frouxa, ela faz como se fosse um pêndulo para trás. A mochila pesa para trás e a criança tem que inclinar o corpo para frente para a mochila não ficar puxando, vamos dizer assim, ela para trás. Há outro detalhe também, além do peso, que é importante saber, é que as coisas mais pesadas e maiores, elas têm que ficar na parte da mochila que vai ficar em contato com as costas do paciente e as coisas mais leves mais longe. Isso também evita esse mecanismo de pêndulo, vamos dizer assim. Se você coloca as coisas mais pesadas mais longe do corpo, esse peso vai puxar o tronco para trás e, para compensar, a criança inclina o tronco para frente, provocando essa contratura permanente da musculatura que depois pode levar ao quadro de dor. Então, além de observar essa questão dos 10% do peso, é importante também observar a organização dos materiais dentro da mochila e também o ajuste das alças. Muito bem. Todas observações importantes, pertinentes de um profissional como o doutor Sandro Reginaldo, repito, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Quer dizer, tem toda essa preocupação para os pais, os responsáveis por essas crianças, e esse cuidado tem que ser diário, né, doutor? E a questão postural também da criança, como o senhor bem lembrou, esse negócio de smartphone, a criança fica inclinada, quer dizer, tem todo um conjunto de medidas que precisam estarem sincronizadas para que essa criança tenha uma vida melhor e saudável, né? Isso. Inclusive, seria interessante, eu queria convidar os ouvintes aí da Rádio Rio para visitarem o site da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que é o www.sbot.org.br. Lá você vai ter, os ouvintes vão encontrar folders explicativos especificamente em relação às mochilas e também de outras campanhas públicas que a SBOT organiza de orientação à população, por exemplo, do uso do celular.
Então, acho que é muito importante as pessoas terem acesso à informação, que muitas vezes, até por próprio desconhecimento, é que a gente vai ter situações de lesões, de dores. E o objetivo principal nosso, principalmente em relação às nossas crianças, eu tenho 2 filhos de idade escolar que retornaram à aula hoje, inclusive, se nós trabalharmos com a prevenção, vai ser muito mais gratificante, muito mais barato, muito menos sofrido, do que depois ter que ficar tratando os problemas. Muito bem, vou repetir o site sbot.org.br, é isso, doutor? Isso. sbot.org.br, da Sociedade de Ortopedia Brasileira, né? Da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, para o papai e a mamãe, o responsável pela criança, tirar todas as dúvidas. Doutor Sandro Reginaldo, muito obrigado mais uma vez pelo senhor ter compartilhado com a Rádio Rio de Janeiro, com os nossos ouvintes, os seus conhecimentos, e um bom dia de trabalho aí para o senhor, tá certo? Muito obrigado a vocês todos, um abraço a todos os ouvintes dessa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.